Nós somos escoteiros. E como escoteiros, temos a missão de contribuir na construção de um mundo melhor. Esta missão está no nosso DNA. Quando digo que está no nosso DNA, não me refiro apenas de forma metafórica a um DNA escoteiro, mas sim ao DNA biológico do ser humano, cuja missão maior é garantir a nossa sobrevivência e existência. Explico. O ser humano que somos hoje é resultante da evolução de nossa espécie ao longo de milhões de anos. Entre 7 milhões e 40 mil anos atrás, fomos nos transformando e assim garantindo a nossa sobrevivência. Neste longo caminho, o ser humano teve alguns saltos evolutivos, momentos em que algo realmente extraordinário fez a diferença. O primeiro salto evolutivo foi nos tornarmos bípedes. Na posição ereta, pudemos olhar o horizonte de forma mais eficiente para a detecção do perigo. Pelo fato do nosso olfato ser menos desenvolvido que o de outros animais, nossa visão acaba tendo um papel muito importante para a nossa sobrevivência. Comparada a outros animais, nossa visão tem maior capacidade tridimensional e consegue diferenciar mais as cores. Outra vantagem do bipedalismo é o menor consumo de energia para o deslocamento. Nossa curiosidade, aliada à capacidade de caminhar longas distâncias, nos fez alcançar todos os cantos do planeta Terra. Na posição ereta, nossos braços ficaram livres, dando origem a um segundo salto evolutivo. Começamos a gesticular para se comunicar. E esta gesticulação acabou dando origem a uma linguagem falada única e complexa. Na fronteira entre a Áustria e a Itália, na parte italiana dos Alpes de Venoste, mais especificamente nos Alpes de Ötztal, em 19 de setembro de 1991, alpinistas alemães descobriram um homem congelado. Um corpo que passou a ficar conhecido como Ötzi, o Homem de Gelo. A múmia natural impressionou devido ao seu excelente estado de conservação, passando a ser objeto de inúmeras pesquisas. Os estudos demonstraram que este homem viveu há 5.300 anos, na Era do Cobre, 3.300 anos antes de Cristo. Se fizermos uma visita ao Museu de Arqueologia de Bolzano, na Itália, encontraremos esta reconstituição em tamanho natural. Com o uso de tomografias computadorizadas das cordas vocais de Ötzi, cientistas italianos reproduziram sons que ele poderia ter emitido. Ouçam agora como era a voz de um homem há 5.300 anos. A, E, I, A, U. Antes de falarmos do terceiro salto evolutivo, eu gostaria de lhes apresentar o Megantereon. O Megantereon era um animal robusto e musculoso, da subfamília do tigre-dente de sabre, que existiu na mesma época de Ötzi. Ele podia chegar a ter 160 kg e mais de 70 centímetros de altura de ombro. Façam uma comparação entre estes dois animais. O que fez o ser humano, um animal fraco, sem pelos, sem garras, sem grandes mandíbulas, sobreviver perante seus predadores mais poderosos? O que fez o ser humano não ser destruído e, consequentemente, extinto? Afinal, estamos aqui. Foi justamente o terceiro salto evolutivo, que para muitos foi o que nos tornou humanos: a complexa habilidade de viver em grupos complexos, ou seja, de viver em sociedade. As reflexões aristotélicas sobre política nos ensina que é da natureza humana a tendência a se viver em sociedade,
e que, ao realizar esta inclinação, o homem realiza o seu próprio bem. A vida em comunidade se torna o único caminho para atender nossas aspirações à felicidade. Fora dela, não há chance para uma vida plena. Sem ela, é impossível qualquer vida humana. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda ela se forma com vistas a algum bem, o bem comum. Pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem. Albert Einstein certa vez escreveu: o homem deve sua força na luta pela existência ao fato de que ele é um animal social. Analisando esses 3 momentos em que algo realmente extraordinário fez a diferença, surgem as seguintes questões. O que nos permitiu criar esta linguagem única e complexa? O que nos permitiu desenvolver esta complexa habilidade de viver em grupos complexos? Sem dúvida alguma, foi a evolução do nosso maravilhoso cérebro. Cérebro este que também se desenvolveu ao longo de milhões de anos e que nos últimos 2 milhões de anos teve um incrível crescimento exponencial. A nossa capacidade craniana passou de 550 centímetros cúbicos no Homo habilis para 1.680 centímetros cúbicos no Homo neanderthalensis. Posteriormente, houve um decréscimo na capacidade craniana e o nosso cérebro ficou mais compacto, com o surgimento das circunvoluções cerebrais. Estas dobras que vemos em nosso cérebro. Essa compressão é útil porque as dobras permitem a aproximação dos neurônios, favorecendo conexões mais curtas e rápidas. Nosso cérebro possui 86 bilhões de neurônios, sendo 16 bilhões deles localizados no nosso córtex. E são esses 16 bilhões de neurônios do córtex que nos colocam superiores aos demais seres vivos do nosso planeta. O cérebro humano não é o maior cérebro em tamanho, mas é o que tem o maior número de neurônios no córtex. O comportamento de qualquer ser vivo está diretamente ligado ao funcionamento de seu cérebro. Não importa quão simples ou complexo ele seja. O nosso comportamento é fruto da interação que temos com o meio que nos cerca. Por intermédio dos nossos sentidos, recebemos os estímulos que o mundo constantemente nos oferece. E que, quando captados por nós, são interpretados pelo nosso cérebro para que uma determinada ação seja executada. O nosso cérebro está constantemente em alerta para nos proteger e para buscar as melhores oportunidades de garantir a nossa sobrevivência. Para detectar o perigo, contamos com um sistema de alarme, cuja amígdala é seu principal componente. Para sobreviver, temos o sistema de recompensa, formado por 3 partes importantes do cérebro, em destaque o córtex pré-frontal. Se um estímulo externo se mostrar ameaçador, nosso sistema de alarme será acionado e uma ação de fuga poderá ocorrer. Ao mesmo tempo em que esta experiência relevante se registrará no hipocampus, formando uma memória do fato que a disparou. Desculpe-me se eu assustei. Esse é um exemplo do funcionamento do sistema de alarme. Quando o nível de adrenalina é aumentado no sangue, gerando uma resposta de estresse aguda. Essa resposta aumenta a frequência do nosso batimento cardíaco, torna nossos músculos mais resistentes, a pele menos sensível e aumenta a capacidade respiratória dos pulmões por um tempo determinado. Tudo isso se traduz em uma maior resistência e força para enfrentar o perigo. Para amenizar um pouco a situação, deixe-me lhe apresentar este maravilhoso bolo de morango com chocolate.
Dá água na boca. Este é um estímulo externo que aciona o nosso sistema de recompensa, nos direcionando para uma ação de busca e aquisição. A liberação do neurotransmissor dopamina por este sistema proporciona as sensações de prazer e bem-estar. O sentimento de prazer é uma das principais forças que nos faz agir. Sem ele, não teríamos motivação nem para levantar da cama todos os dias. O resultado relevante desta experiência também se registrará no hipocampus, formando uma memória do fato que a ocasionou. Vejam que a nossa memória tem um papel importante nesse fluxo de acionamento. Experiências anteriores registradas na memória automaticamente acionarão nossos sistemas, seja para detectar o perigo e nos proteger, ou então para nos fazer buscar aquilo que precisamos para sobreviver. Como vimos anteriormente, a vida em sociedade foi e é fundamental para a nossa sobrevivência. Sendo assim, o nosso sistema de recompensa está constantemente nos direcionando à vida em sociedade. É o sistema de recompensa que nos faz amar o próximo. Matthew Lieberman é considerado um dos fundadores do campo da neurociência social. Ele conduz pesquisas sobre as bases neurais da cognição social e da experiência social. Diz Lieberman: quando pensamos nas coisas mais significativas da nossa vida, provavelmente foram momentos em que ajudamos alguém, tocamos a vida de alguém. Quando as pessoas entendem o significado das contribuições que fazem aos outros, elas trabalham melhor e se dedicam mais. Se o homem deve sua força na luta pela existência ao fato de que ele é um animal social, isso se deve ao fato de que o cérebro é um órgão social, que foi programado ao longo da evolução de milhões de anos para amar o próximo. Irving D. Yalom é um psicoterapeuta existencial americano que escreveu um romance chamado Quando Nietzsche Chorou. Nesse seu primeiro romance, ele traça um paralelo entre ficção e realidade, apresentando personagens históricos como Joseph Brauer, influenciador do futuro pai da psicanálise Sigmund Freud, e o filósofo Friedrich Nietzsche. Durante uma sessão de tratamento entre Brauer e Nietzsche, Nietzsche diz: jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todas as ações são autodirigidas. Todo serviço é autosserviço. Todo amor é amor próprio. Pense naquele que você ama. Cave mais profundamente e verá que não ama a eles, ama as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Você ama o desejo, não o desejado. De 25 de julho a 9 de agosto de 1907, o acampamento experimental conduzido por nosso fundador, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, deu origem ao escotismo que praticamos nos dias de hoje. Ao sul da Inglaterra, mais precisamente na ilha de Brownsea, 20 jovens prometeram ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. O amor ao próximo existente em nosso DNA humano, lapidado por milhões de anos de evolução, agora sim, pode ser visto presente também no nosso DNA escoteiro. Todo escoteiro, seja um voluntário adulto ou um jovem beneficiário, em momento oportuno e de acordo com a sua faixa etária, faz a sua promessa escoteira. Os lobinhos, jovens de 6 anos e meio a 10 anos de idade, prometem obedecer à lei do lobinho e fazer todos os dias uma boa ação. Os demais escoteiros, de 11 anos e diante, jovens e adultos voluntários, prometem ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Na lei do lobinho, o
O segundo artigo orienta a pensar primeiro nos outros. E na lei do escoteiro, o terceiro artigo o coloca alerta para ajudar o próximo e praticar uma boa ação todos os dias. Em agosto de 1922, Baden-Powell foi a Genebra, na Suíça, participar como palestrante no terceiro Congresso Internacional de Educação Moral. Nesta oportunidade, apresentou o método escoteiro em uma palestra baseada no seu relatório A Educação pelo Amor, substituindo a educação pelo temor. Disse Baden-Powell: se substituíssemos o temor pelo amor, veríamos logo diminuir a pobreza, o crime, as moléstias nos respectivos países. E pela mútua confiança, sem maldade e com boa vontade, a paz surgiria entre as nações. No projeto educativo do movimento escoteiro, nossos jovens são estimulados a conquistar insígnias de interesse especial. No ramo lobinho, a insígnia da boa ação visa promover o conhecimento dos serviços e instituições que realizam assistências sociais na comunidade e despertar a atitude individual e coletiva de serviço. No ramo escoteiro, a insígnia da ação comunitária visa promover a participação em projetos de serviço na comunidade do jovem, favorecendo a percepção da realidade em que vive. No ramo sênior, a insígnia do desafio comunitário visa promover a participação em ações coletivas de serviço comunitário e despertar o interesse pela superação das diferenças sociais. E no ramo pioneiro, todo o conteúdo educacional trabalhado ao longo de 11 anos nos ramos anteriores é totalmente convertido para uma atitude proativa de servir ao próximo. 34 anos após a fundação do movimento escoteiro, Baden-Powell escreve sua carta de despedida com uma última mensagem aos jovens escoteiros do mundo. Nela, um reforço importante ao estímulo do convívio social fraterno. O verdadeiro caminho para se obter a felicidade é proporcionando felicidade a outras pessoas. A missão do escotismo, definida em 1999, por ocasião da 35ª Conferência Mundial do Escotismo, coloca de forma clara o nosso papel perante a sociedade. A missão do escotismo é contribuir para a educação de jovens por meio de um sistema de valores baseado na promessa e na lei escoteira, para ajudar a construir um mundo melhor, onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade. Em 2004, preparando-se para as comemorações dos 100 anos de fundação do escotismo, lançamos o projeto Gifts for Peace, cujo objetivo era estimular a execução de projetos com foco no desenvolvimento sustentável, promoção da paz e preservação do meio ambiente. Em 2007, ano do centenário, o Gifts for Peace apresentou mais de 120 projetos. Diante do seu sucesso, em 2010, iniciamos uma segunda fase de estímulo a projetos para promover a paz mundial. E o Gifts for Peace se transformou no programa Mensageiros da Paz. Programa este que em 2018 assume a responsabilidade de contribuir para o atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Desde novembro de 2018, os escoteiros seguem unidos com este objetivo, alcançando, em pouco mais de 2 anos, 2 bilhões de horas de serviços em projetos comunitários alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 10 years ago, we committed to inspire a culture of peace and a dialogue to make the world a better place with our Messengers of Peace initiative. Since then, we have pledged to make the world's largest youth contribution to the Sustainable Development Goals by 2030.
Over the years, we have seen millions of scouts in over 170 countries lead incredible peace-building and community service projects to improve our planet. Their efforts have already led to a contribution of 2 billion hours of community service and 16 million local actions toward peace and sustainable development, bringing us halfway to our goal of 4 billion hours. We're proud to celebrate this milestone, but this is just the beginning. We must achieve the SDGs in the next 10 years to put our planet on a path of peace and sustainability. And this starts with us, 54 million scouts taking action now. We're Scouts for SDGs. No Brasil, foram mais de 12 milhões de horas de serviços comunitários registrados. Eu gostaria de convidá-lo para uma experiência. Vamos apenas nos concentrar na música que está tocando. Sente-se em uma posição bem confortável e apoie as plantas dos pés no chão. Agora, coloque os braços sobre as pernas. Deixe seu corpo o mais relaxado possível. Nós vamos fazer um exercício, o exercício do bem-querer. Um exercício para expandir o nosso círculo do cuidar. Agora, feche os olhos. Preste atenção na sua respiração. Respire com calma. Inspire e expire, pausadamente. Inspire e expire. Sinta o ar passar por suas narinas. Não pense em mais nada. Concentre-se em sua respiração apenas. Inspire e expire. Se algum outro pensamento surgir, volte a concentrar-se em sua respiração. Sinta o seu pulmão expandir. Inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e expire. Agora, pense em uma pessoa, mas não em qualquer pessoa. Lembre-se de alguém em sua vida a quem você seja muito grato. Alguém que esteja vivo e que é gentil com você. Uma pessoa para a qual você sente uma verdadeira gratidão. E mande alguns desejos para esta pessoa. Deseje que essa pessoa esteja segura, feliz, saudável, que esteja livre de sofrimento, que tenha as causas da satisfação e da felicidade, que esteja realizada, que encontre todo o seu potencial e que prospere. Faça esses desejos para esta pessoa. E agora, lembre-se de você. Faça esses desejos para si mesmo. Que eu esteja seguro, feliz, saudável. Que eu esteja livre de sofrimento. Que eu tenha as causas da satisfação e da felicidade.
que eu esteja realizado, que eu encontre todo o meu potencial, que eu prospere. Agora, pense nas pessoas as quais você mais ama. Faça esses desejos para elas. Que estejam seguros, felizes e saudáveis. Que estejam livres de sofrimento. Que tenham as causas da satisfação e da felicidade. Que estejam realizados. Que encontrem todo o seu potencial e que prosperem. Agora, em geral, pense em todas as pessoas que moram próximas a você. Pense nos seus vizinhos, pense nas pessoas do bairro, nas pessoas da sua cidade, da região, em todas as direções, pessoas de todos os lugares, os mesmos desejos, que estejam seguros, felizes e saudáveis, que estejam livres de sofrimento, que tenham as causas da satisfação e da felicidade, que estejam realizados, que encontrem todo o seu potencial e prosperem. Lentamente, abra os olhos. Como vocês estão se sentindo? Esta é uma prática utilizada em meditação. Esta prática tem vários benefícios. Você está se sentindo bem? Então, este é um dos benefícios. As pessoas se sentem bem, pois a compaixão ativa nosso sistema de recompensa, nos trazendo bons sentimentos. Dalai Lama, que é um grande responsável por esta técnica de meditação, diz que a parte mais difícil é passar de pessoas que você ama para as pessoas que você não conhece. É fácil desejar às pessoas que você ama todas essas coisas boas. Mas ir além disso, é aí que o verdadeiro desafio está. Este momento é tempo de cuidar. E o cuidar do outro nos faz bem. Segundo o Matthew Lieberman, nosso cérebro é mais recompensado quando fazemos algo pelos outros do que quando os outros fazem algo por nós. Mas por que certas vezes não cuidamos do outro? Em pesquisa psicológica, há um conjunto de imagens padrão que são utilizadas. Essas imagens são exibidas e as reações das pessoas ao ver essas imagens são analisadas. Algumas delas retratam pessoas com dores horríveis, como vítimas de queimaduras. E geralmente, quando as pessoas olham para as fotos da vítima de queimaduras, elas se afastam. Elas se afastam e desviam o olhar. O análogo a isso é o que acontece com nossos moradores de rua. Se você falar com algum morador de rua, e pouquíssimas pessoas falam com moradores de rua, elas irão dizer que a coisa mais dolorosa de ser um morador de rua é que elas não são mais vistas. As pessoas desviam o olhar. Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, explica que desviar o olhar faz parte do repertório humano para enfrentar o sofrimento. Ou seja, você não o enfrenta porque o sente e está lidando consigo mesmo. É por isso que certas vezes não cuidamos do outro. Precisamos aumentar o nível de nossa consciência social.
antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Exprime a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. Mas como aumentar o nível de nossa consciência social? Existe uma competência a ser desenvolvida associada a isto. Veja estas duas cenas. Ambas apresentam pessoas se deslocando em um dia de chuva com uma significativa diferença. Na imagem à direita, vemos duas pessoas compartilhando um mesmo guarda-chuva, enquanto na imagem da esquerda, isto já não acontece. A competência que está fazendo a diferença na postura destas duas pessoas, proprietárias do guarda-chuva, é a empatia. Muitos definem a empatia como sendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Esta definição está errada. Se fosse possível uma pessoa se colocar no lugar da outra, não vivenciaríamos experiências como esta. Já há muito tempo, Isaac Newton nos ensinou o princípio da impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas sim a capacidade de se colocar ao lado do outro, para entendê-lo e ajudá-lo. A empatia pode se expressar de três formas diferentes. A primeira delas chamamos de empatia cognitiva, onde o foco está em entender o que e como a outra pensa. Eu entendo o que você pensa, eu entendo a sua perspectiva, eu entendo os modelos mentais que você utiliza. A segunda é a empatia emocional, cujo foco está nos sentimentos do outro. Eu sei o que você sente, porque eu sinto também. Estas duas primeiras formas de expressão da empatia são muito exploradas pelas equipes de marketing das empresas no chamado marketing da empatia. Aqui, a preocupação é entender como o consumidor pensa e o que ele sente para garantir que adquira o produto que está sendo promovido, independentemente se é o melhor produto para aquele consumidor ou não. Mas existe ainda uma terceira forma de expressão da empatia. A preocupação empática. Eu não só entendo o que você pensa ou o que você sente, mas eu me preocupo com você. Eu quero o melhor para você. Esta empatia é muito desenvolvida nos profissionais de saúde e socorristas. Ser capaz de testemunhar o sofrimento, mas se preocupar com a pessoa, significa que você não se afastará. Mas se você tem apenas empatia emocional, pode ficar impressionado e se afastar.
Para aumentar o nível da nossa consciência social, precisamos desenvolver a preocupação empática. This marvelous human brain, not well balanced with warm-heartedness, but combined with anger, jealousy. So then, instead of bring happiness or peace, you see, we really become the creator of problem. War only, I think, exists among humanity. It's quite a pity. Now scientists also say constant anger, hatred is actually eating our immune system. Anger very much related with self-centered attitude, altruistic attitude. These people much happier. Too much self-centered attitude, then whole phenomena, you see, appears something difficult. And then fear, anxiety creates anger. I feel education should include about our inner peace, not through prayer, but through understanding which emotion creates violence, anger, jealousy, anxiety, fear. So these ultimately related self-centered, I, me. Just to pray, God, not sufficient. We must have knowledge. When about anger comes, then use our intelligence and reduce the intensity of anger. Karuna, increase compassion, then anger automatically reduces. Today's reality, entire humanity, one community. So instead of also fighting, now we should develop sort of the universal love. Tenzin Gyatso é o 14º Dalai Lama do Tibete. Segundo seus ensinamentos, pessoas com atitude altruísta são mais felizes. E o Karuna, ou seja, a ação para diminuir o sofrimento dos outros, reduz a raiva. Como vimos, ajudar o próximo está no nosso DNA, seja pela nossa promessa escoteira, quanto pela evolução deste maravilhoso cérebro humano. Cérebro que se desenvolveu para privilegiar o amor ao próximo, nos recompensando constantemente com felicidade e bem-estar. A ampliação da consciência de que eu sou, porque nós somos, irá ampliar nossa preocupação empática, fazendo com que o altruísmo e o karuna sejam os condutores de nossas ações na construção de um mundo melhor. Eu finalizo agradecendo imensamente o tempo e a atenção que você dedicou a este momento. Grato, gratíssimo.